E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de um trader que, assim como muita gente, vivia caçando a estratégia perfeita. Mas no fim das contas, ele descobriu que o sucesso só veio quando ele percebeu que o verdadeiro inimigo a ser batido não estava no gráfico, mas sim dentro da própria cabeça dele. Sabe aquela pergunta que não quer calar? Será que existe mesmo uma fórmula mágica, um santo graal que vai garantir o sucesso no mercado? Muita gente passa anos nessa busca, pulando de galho em galho, de método em método, sempre achando que o próximo vai ser o definitivo. Então, bora lá. A jornada que a gente vai analisar hoje é de um trader chamado Alex Silva. E olha, a porta de entrada dele para o mercado financeiro foi bem dolorosa. Pensa só, 140 mil reais. Foi essa grana que o Alex perdeu logo de cara. Uma paulada, né? Mas o curioso é que foi justamente essa pancada que acendeu uma chama nele, que o fez querer mergulhar de cabeça para entender como o jogo realmente funciona. E na tentativa de se reerguer, o passo seguinte também não foi dos melhores. Ele entrou num curso de trading que, nas palavras dele mesmo, foi horrível. Sabe, sem nenhum apoio, sem suporte, só complicou ainda mais um começo que já estava bem difícil. E foi a partir daí que o Alex caiu numa cilada super comum no mundo do trade. Uma armadilha que trava o progresso e só alimenta a frustração. Ele começou o que a gente pode chamar de caça ao setup milagroso. Ele tinha aquela crença, sabe? Se eu continuo perdendo, o problema só pode ser o meu método, a minha estratégia, nunca a minha própria execução. E isso prendeu ele num ciclo vicioso. Era sempre a mesma história, encontrava uma estratégia nova, tinha os ganhos no começo que davam aquela esperança, mas aí vinha a sequência de perdas. E a culpa ia para onde? Para a estratégia, claro. E lá ia ele de novo procurar outro milagre, sem aprender nada no processo. Até que alguma coisa começou a mudar. A ficha começou a cair, sabe? A percepção de onde estava o problema de verdade começou a se transformar. E essa foi a virada de chave. E tá aqui o grande momento da virada. O Alex finalmente sacou que a solução não estava em um indicador novo, numa estratégia diferente. A mudança de chave tinha que acontecer na cabeça dele, no comportamento dele na frente da tela. E olha que interessante essa comparação. Ela mostra direitinho essa mudança de mentalidade. O foco do trader que perde é sempre encontrar o melhor setup. Já o do vencedor é controlar o próprio comportamento. Um quer ganhar toda hora, o outro quer gerenciar o risco. E o mais importante, um tenta evitar a perda a todo custo, enquanto o outro tem um objetivo bem mais simples: sobreviver para operar no dia seguinte. E isso nos leva a um conceito chave nessa história toda: o dia de fúria. Esse era o grande problema. Era aquele dia de perda normal, que acontece, mas que por falta de controle emocional virava uma bola de neve, uma sequência de decisões impulsivas que terminavam num prejuízo gigante. Tá, mas então como ele fez para se proteger do maior inimigo dele, que era ele mesmo? Ele criou um sistema com regras bem claras. Vamos ver quais foram os passos? A base da nova filosofia dele era simples, mas muito poderosa. O objetivo número 1 de qualquer dia no mercado é garantir que você tenha capital e, principalmente, cabeça para voltar amanhã. E para colocar isso em prática, ele criou 3 regras de ouro inegociáveis. Primeira, definir um limite máximo de perda por dia. Bateu ali? Para. Segunda, usar as travas da própria plataforma para forçar essa parada. E terceira, focar em sobreviver para o dia seguinte, não em ficar rico da noite para o dia. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa assim, as travas da plataforma são o seu cinto de segurança. Já uma ferramenta de risco da corretora funciona como o airbag. São proteções que impedem que você, no momento de fraqueza ou estresse, jogue todas as suas regras pela janela. Certo, então se o segredo não é ter uma taxa de acerto altíssima, qual é a verdadeira vantagem matemática que permite que um trader como o Alex seja lucrativo no longo prazo? A resposta pode surpreender muita gente. A taxa de acerto dele é de só 34,5%. Isso mesmo, o que quebra totalmente aquela crença de que para ser um trader de sucesso, você precisa ganhar na maioria das vezes. Ué, mas como essa conta fecha? A mágica, se é que tem uma, está nesse conceito de risco versus recompensa. A resposta é bem simples. Os ganhos dele, apesar de serem menos frequentes, são muito, mas muito maiores que as perdas. Essa frase aqui resume toda a filosofia. Não é sobre quantas vezes se ganha, mas sim o tamanho do ganho comparado com o da perda. É a qualidade dos acertos superando a quantidade. A matemática por trás disso é o que chamam de assimetria.
Para cada R$ 1 que ele arrisca perder, o objetivo é sempre ter o potencial de ganhar no mínimo 2. É essa balança que, no longo prazo, faz o resultado ficar positivo. E para fechar, a reflexão final que essa história deixa é essa. Será que o problema está mesmo na estratégia? Ou será que a verdadeira barreira para a consistência no mercado é a falta de disciplina? Uma pergunta que todo mundo que opera deveria se fazer.